rema, uma palavra de direção para nós, para os filhos do Senhor, para o ano de 2021. 2020 foi um ano desafiador, um ano de muitas dificuldades, um ano de muitas tristezas, mas com certeza Deus tem o melhor para cada um de nós para 2021. Vai ser um ano de muita alegria, de muita prosperidade, um ano fantástico. E o nosso tema está em 2 Coríntios 3, verso 18, que nos diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém, amados? Graça e paz, igreja do avivamento. Vamos estar orando e apresentando esta noite aquele que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti as nossas vidas. Nos entregamos a Ti, ó Pai, como oferta viva ao Teu altar. Que o Teu nome seja glorificado. Que somente o Senhor seja digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor. Enche-nos, ó Deus. Enche esta casa com a Tua presença, porque o lugar mais alto que queremos estar é aos Teus pés. E somente o Senhor, somente a Ti, Jesus. A Ti, honra, glória e louvor. Dê uma salva de palmas a Jesus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluia. Nós queremos Te entronizar, Senhor. E lá em Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Mas Abacuque vai nos dizer no capítulo 3, versículo 17, que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Todavia adorarei ao Deus dos exércitos. A adoração é atemporal. Ainda que exista tempo para todas as coisas, mas em todo tempo é tempo de adorar Ele. Em todo tempo é tempo de entronizar ao Rei dos Reis. E é por isso que no céu os anjos declaram incansavelmente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da Tua glória. Toda a terra está cheia da Tua glória. Espírito Santo, toda a terra está cheia da Tua glória. Esta igreja está cheia da Tua glória. Nós estamos cheios da Tua glória. Sinta-se à vontade no meio de nós. Nos conduz à adoração nesta noite, meu Pai. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar,
desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia me alegrarei. Espírito, eu tenho um Deus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Quantos creem, declare nesta noite. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Nos alegraremos o Senhor, não importa a circunstância, meu Pai. Declaramos que o nosso coração está em Ti, Jesus. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Declara assim: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle continua e sempre esteve, estará nas mãos dele. Então declare: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está, eu creio, na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Essa promessa é para aqueles que creem. Essa promessa é para aqueles que são filhos.
choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu não sei você, mas por muitas vezes eu cheguei diante do Senhor apresentando as minhas causas diante dele, apresentando a Ele as circunstâncias, como se Ele não soubesse do real cenário. Até um dia que a minha oração mudou e eu falei: Deus, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe das circunstâncias, o Senhor sabe da situação, mas aqui estou. Qual é a palavra que o Senhor tem para mim? Qual é a direção que o Senhor tem para mim? Porque o Senhor é o meu Senhor e não o meu servo. O Senhor é o meu Deus, é o meu Pai e não o meu servo. Então eu estou aqui, Pai. Eis-me aqui, fazei de mim a tua vontade, meu Senhor. Fortaleça os meus joelhos e os meus pés em tua casa. Firma-me, Senhor Jesus, na tua palavra. Fazei com que o meu coração contemple em alegria. Alinha os teus pensamentos aos meus, a tua vontade à minha vontade, porque eu me alegrarei. Em ti me alegrarei. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. E que nessa noite o Espírito Santo traga sobre o teu coração o desejo do cumprimento da vontade do Pai. E quando dizemos sim para Ele, há tanta alegria, há tanta alegria, há uma alegria dentro do nosso coração, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam, e aqueles que amam obedecem ao Pai, aqueles que amam obedecem a tua palavra, aqueles que amam se sujeitam à palavra de Cristo. E é por isso que nos alegramos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria verdadeira é o fruto do teu Espírito. Oh, meu Pai. Ainda que a figueira floresça e o produto, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Nós te pedimos, Senhor, apenas uma coisa. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei,
que os meus pés estejam em sua casa para sempre. Teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os meus pés estejam em sua casa para sempre, para sempre. Seu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta, Senhor. Sua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta, tua graça me basta, Senhor. Sua presença me sustenta. Oh, 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 oh. Tua graça nos basta, Senhor, Senhor. Tua graça me basta. Diga ao Senhor, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta.
Aplauda o Senhor essa noite. O mais forte que você puder. E glorifica o nome dele, declarando que ele é santo, santo, santo. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Porque Ele nos amou tanto, Ele se entregou por nós. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E hoje Ele é o mesmo. Ele não mudou. O Senhor, Ele escala montanhas, Ele derruba muralhas para nos encontrar. E que Ele possa nos encontrar hoje
aos pés dele. Porque o Senhor, Ele tem estado conosco a todo momento. Ele tem nos amado dia após dia. E o fato de não sermos consumidos é porque o seu amor e a sua misericórdia se renova todos os dias. Declare o bem alto que você puder. Traz luz para a sombra. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Remanaiando eidere canto idere canto. Ministro aqui hoje. Cura sobre o meu povo. Remanaiando eidere Reda manacanto idere xereando idere. Derramo sobre vós uma unção nova. Derramo sobre vós uma unção nova. Derramo sobre vós uma unção nova. Sopra, sopra Espírito de Deus. Sopra Espírito de Deus. Sopra Espírito de Deus. Recanto idere xeriando idere manaiando i. Recanto re manaiando ei. Do norte, do sul, do leste, do oeste. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante, infinito,
posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante e ousado amor de Deus. Que amor é esse que Ele tem por nós? Jesus está te dizendo nesta noite: filho, eu te amo. Oh, filho, eu te amo. Sabe os dias que você não tem nem palavras diante das suas orações? Sabe os dias em que você se sentiu fraco? Jesus foi e nos deixou o Espírito Santo. Mas às vezes estamos tão fracos que nem mesmo conseguimos encontrar o Espírito de Deus. E ainda assim o Senhor nos fez igreja, nos fez corpo para fortalecermos uns aos outros, para aquecer o coração uns dos outros. Por isso o Senhor levantou intercessores. Por isso o Senhor formou pastores, bispos, apóstolos, para um cuidar um do outro, para que não se sentisse só, para que nunca ficasse sem ouvir a voz de Deus. Que amor é esse? Jesus não desistiu da igreja dele. Jesus não desistiu. Os 12 apóstolos deixaram Jesus sozinho, mas quando Ele ressuscitou, Ele foi ao encontro daqueles que permaneceram, porque não se importou, porque eles não entenderam a missão, não se importou porque eles negou, porque o amor de Jesus nos alcançou. O amor de Jesus nos alcança até hoje e continuará nos alcançando. Persevere, persevere. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Glorificado é o nome do Senhor, amém? Igreja linda, maravilhosa, né? Nós temos vários visitantes, nós ficamos muito honrados pela presença dos nossos amados irmãos e amigos, irmãos na fé, né? Nós temos alguns visitantes, nós temos a Sandra Trevisol, tia da nossa amada Vanessa. Quero agradecer a presença do pastor Natal da igreja Olaria de Jesus, né, e seus discípulos que o acompanham, né, que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus conduza a vida de vocês, multiplique em bênçãos sobre a vida, sobre a casa de todos vocês, amém? E também na presença do nosso amado pastor Absalom, da Batista Fonte de Águas Vivas, e seus discípulos também, que Deus abençoe, né, conduza, multiplique na vida de vocês, e que a prosperidade em 2021 seja um marco presente na vida de cada um, na casa de cada um, amém, amados? Oh, aleluia, glórias e glórias damos somente ao nosso bom Deus, ao nosso Papai do céu, né? Como é maravilhoso estar na presença do Senhor.
como é doce a tua palavra, né? Como é maravilhoso o teu galardão. Amém? Amém, amados? Vamos passar a palavra para nossa amada Vanessa e depois vou estar convidando o nosso pregador. Amém? Amém. Deus é bom. Eu louvo a Ele e eu vou ser bem breve. Toda semente tem uma voz. E toda semente de sacrifício chama a atenção de Deus. A mulher quebrou um vaso de alabastro, Jesus registrou aquele ato. A mulher colocou algumas moedinhas no altar, era tudo que tinha, chamou a atenção de Jesus. Davi adorou a tal ponto de mostrar suas vergonhas e toda a sua expressão. E Cristo, Deus registrou isso na palavra. Toda oferta de sacrifício chama a atenção do Pai. E lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 23 diz: Então Davi disse a Ornã: conceda-me o lugar desta eira, para que nela eu possa edificar um altar ao Senhor. Tu me concederás pelo preço cheio, para que a praga possa ser detida do povo. E Ornã disse a Davi: toma para ti, e que o meu senhor, o rei, faça aquilo que é bom aos seus olhos. E eis que te dou também os bois por ofertas queimadas, e os instrumentos da eira por lenha, e o trigo por oferta de alimentos, tudo te dou. E o rei Davi disse a Ornã: não, mas verdadeiramente comprá-lo-ei pelo preço cheio, porque não tomarei aquilo que é teu para o Senhor, tampouco oferecerei ofertas queimadas sem custo. Davi disse: eu não vou ofertar ao Senhor algo que não me custe nada. Eu não vou entregar diante do meu Deus algo que não me exija nenhum sacrifício. Eu não vou lançar um altar de adoração, algo sem valor, porque eu estou diante do Rei da Glória, do Deus que é do ouro, da prata, o Deus que é dono de tudo. E Davi entendeu essa verdade, e tudo quanto ele fazia, ele se expressava em adoração. Então eu te convido nesta noite a apresentar a tua oferta ao Senhor, uma oferta que chame a atenção. Veja bem, eu não estou falando de valores, eu estou falando de sacrifício, de adoração. Eu dei vários exemplos, o Espírito Santo ministrou. Então se levante nesta noite, se apresente ao Senhor nesse exato momento, e que através da adoração você entregue ao altar do Senhor uma semente com a voz extraordinária, a ponto de chamar a atenção de Deus, a ponto de mover o braço forte do Senhor sobre a tua vida e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
Eu quero conhecer mais de ti. Declara Ele nesta noite. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração arder de novo, Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. eu quero viver algo novo. Faz o meu coração arder de novo, Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. E o Senhor continua tendo controle sobre todas as coisas. Ele vem quando Ele quer. Ele chega quando Ele quer e Ele fala quando Ele quer, porque existe o tempo para Deus, para todas as coisas debaixo do céu. E eu sei que hoje é o tempo aonde Deus se revelou no meio de nós e que tem algo extraordinário para a minha vida, para a tua vida nesta noite. Eu sei que existe uma palavra profética preparada do trono da glória. Porque não se trata de quem nós somos, mas se trata daquele que decidiu nos abençoar. Amém. Aleluia. Amém, amados? Glória a Deus. Eu convido a amada igreja para se colocar de pé e estender a sua mão direita aqui para o altar. Aqueles que puderem ficar de pé. Amém? Pai de graça, Pai de amor. Neste momento, Pai Santo, colocamos os teus pés, ó Pai Santo. Oh, Pai bendito, o melhor que os teus servos colocaram, Pai Santo, aqui no gasofilácio, Pai. Abençoe, Pai Santo, Pai bendito, as ofertas, os dízimos, ó Pai Santo, que foram colocados ao teu altar. Abençoe, Pai Santo, a cada um que o fizer, ó Pai. Ó Pai Santo, multiplicando em suas vidas a 30, 60 e a 100 por um, ó Pai. E aqueles que não fizeram, Pai Santo, que o Senhor abra as portas, Pai. Abram as portas para que eles possam fazê-lo de bom coração, com humildade e com alegria, no nome santo do Senhor Jesus. Amém?
Em pé, da mesma forma que estamos, queremos que todos possam receber com uma salva de palmas. E a salva de palmas é para o Senhor, né? O pregador que vai estar aqui no altar do Senhor, trazendo a sua santa, doce e maravilhosa palavra aos nossos corações. Amém? Convidar o nosso amado pastor Zedequias para estar aqui ao altar, para trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém, amados? Deus abençoe a todos. Amém. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez para poder compartilhar algo de Deus com a sua igreja. Amém. É bom estar aqui com vocês. Agradeço o convite, Bispo Jaime, Bispo Rúbia, agradecemos o convite, eu e minha esposa Vera. Amém. Podemos estar aqui, pastora Vera Lúcia, podemos estar aqui na presença de Deus para adorarmos a Deus. E a minha vontade é poder estar adorando aqui com esse louvor maravilhoso, né, do trono de Deus. A nossa vontade é sempre receber mais de Deus, mais da presença, da glória do Senhor. Amém. E a gente está aqui com uma responsabilidade de poder trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida. E eu quero também parabenizar essa equipe linda que vocês têm aqui, né? Te ver que é um pessoal bem envolvido na obra de Deus, nas coisas do Senhor, buscam fazer tudo com perfeição, com alegria. Amém. Que Deus possa abençoar poderosamente esse ministério em nome de Jesus. Que o Senhor faça vocês crescerem, se multiplicarem. Amém. Muitas vidas sejam salvas, que as pessoas passem aí fora e sejam atraídos pela glória de Deus nesse lugar em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Estamos muito felizes de estar aqui na casa de Deus, na presença de Deus, para poder trazer uma palavra para a sua vida. Abramos nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, dos versículos 13 até o 18, amém, que é o nosso texto base, né, dessa conferência, e é muito importante você prestar bem atenção nessa palavra. Então, nesse momento agora, evite não estar no banheiro, evite sair para beber água, ou para ir lá para fora, amém, esteja aqui dentro para ouvir a palavra de Deus. Tá certo? Porque uma palavra, ela pode mudar a sua vida para sempre. Diga assim, uma palavra vai mudar a minha vida nessa noite. Amém? Eu tenho certeza, mesmo uma palavra, uma revelação de Deus, algo de Deus vai tocar o seu coração nessa noite. Amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 13 ao 18, diz assim: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. Repita comigo, e não somos como Moisés. Versículo 14, de fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje, a leitura da antiga aliança, permanece o mesmo véu, não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. Diga assim, somente em Cristo o véu é abolido. Versículo 15, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Quando, porém, um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é retirado. Diga amém. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Diga, de glória em glória. Então veja que o texto aqui fala, não somos como Moisés, né? Então você vê que o apóstolo Paulo, ele está enfatizando algo interessante, ele está falando de algo que Moisés aqui está fazendo, de uma atitude de Moisés,
que talvez seja uma atitude equivocada. Ele não está falando aqui de uma virtude de Moisés, ele não está falando aqui de algo bom em Moisés, ele está falando aqui de algo muito estranho que está acontecendo na vida de Moisés, talvez um ato de fingimento, talvez uma falta de transparência, mas é isso que nós vamos mostrar para você aqui nessa noite. Por que Moisés cobriu o rosto? Será que Moisés cobriu o rosto apenas para não assustar os israelitas quando ele saía da tenda, ou para que as pessoas não vissem a glória, porque o rosto dele brilhava? Será que ele colocava o véu por causa disso? Eu quero mostrar para você, dentro da Bíblia, que isso é um mito, porque na verdade na escola dominical eu também aprendi assim, que Moisés colocava o véu, para quê? Para que as pessoas não vissem o rosto dele brilhando. Mas se você prestar bem atenção na palavra de Deus, você vai perceber que os israelitas, eles olhavam para Moisés e viam a glória de Deus, ele com o rosto descoberto. Diga amém. Vamos ver o que está na Bíblia. Você vê que agora, nesse texto aqui, ele fala que não somos como Moisés, porque Moisés colocava um véu na face. Mas vamos mostrar lá no texto do Êxodo, para saber o que a palavra de Deus realmente está dizendo. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 34. Agora vamos lá para onde tudo começou. Êxodo, capítulo 34, versículos 29 ao 35. Êxodo, capítulo 34, os versículos 29 até o 35, que fala assim: o rosto de Moisés resplandece. Eu creio que o seu rosto também vai resplandecer nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Diz assim: quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando ele desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, a pele do seu rosto resplandecia. Diga assim: a pele do seu rosto resplandecia. Então a pele do seu rosto resplandecia, pelo que tiveram medo de aproximar-se dele. Moisés, porém, os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Presta atenção agora. Tendo Moisés acabado de falar com eles, ou seja, com o povo, com os filhos de Israel, ele pôs um véu sobre o rosto. Entrando, porém, perante o Senhor, ele já estava com o véu, presta atenção, já estava com o véu diante do Senhor para falar com ele. Aí o que acontece? Tirava o véu até sair. Diga assim: tirava o véu até sair. Então, quando saía e dizia aos filhos de Israel o que lhe era ordenado, e os filhos de Israel, que o rosto de Moisés resplandecia. Então Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar para falar com Deus. Diga amém. Você está vendo aí que aparece um antagonismo nos 2 textos da Bíblia? Mas você percebe que aqui no começo, o que a Bíblia está dizendo aqui? Que apesar de Moisés, às vezes, assustar o povo por causa do brilho no seu rosto, Moisés, ele falava com o povo de Israel de cara limpa. Diga, de cara limpa, sem véu. Então você percebe que alguma coisa está acontecendo. O apóstolo Paulo está dizendo que Moisés cobria o seu rosto para o povo não ver a glória que desvanecia. Mas no começo não era assim. No começo Moisés, ele entrava no santuário, pegava aquela recarga de glória. Diga amém. Mais ou menos quando você vem para a presença de Deus aqui orar, que você vem adorar, que você vem jejuar, que você vem buscar a face do Senhor, você recebe o que aqui? Diga, a presença da glória. Então Moisés recebia aquela presença de glória, aquela vida de Deus, aquela unção sobrenatural. E quando ele saía, ele se apresentava diante do Senhor com o véu. Mas quando ele saía para se apresentar ao povo, ele removia o véu. E o povo via o rosto de Moisés o quê? Resplandecendo. Diga amém. No começo o povo sentiu medo, eles ficaram meio apavorados, porque o rosto de Moisés brilhava, né? Mas o que acontecia? Quando ele voltava de novo para o santuário, ele colocava o véu outra vez, e ali ele recebia aquela unção, ali ele recebia aquela recarga de glória, e quando ele saía de novo, ele tirava o véu, se apresentava diante do povo, o seu rosto brilhava. Diga amém.
Então você está entendendo o que está acontecendo aqui? A Bíblia está dizendo que com o tempo Moisés fazia isso repetidamente. Moisés fazia isso por um tempo, mas chegou uma hora que parece que a glória foi desvanecendo. Parece que a glória foi acabando. Moisés começou a perceber que algumas vezes ele entrava no santuário para adorar a Deus, e quando ele saía, a glória parece que estava diminuindo, parece que aquele brilho estava diminuindo na vida dele. Então ele voltava outra vez para a presença de Deus, e quando ele retornava para falar ao povo, parece que o quê? Aquele brilho estava desvanecendo. Chegou a um ponto que Moisés, quando ele saiu, ao invés dele tirar o véu para falar com o povo, ele colocava o véu. Diga misericórdia. Eu não sei se você está me entendendo o que eu estou falando aqui, mas entenda que muitas vezes isso acontece na vida de muita gente, principalmente de pessoas que são líderes da igreja, pastores, bispos, diáconos, líderes de louvor, líderes de dança, pessoas que estão na direção de alguma coisa dentro da igreja. Muitas vezes muitos líderes brilharam no passado, brilharam na presença de Deus, pregaram o evangelho, falaram do amor de Deus, cantavam de uma forma poderosa e extraordinária, como hoje cantaram nesse lugar, amém? A glória de Deus desce, a unção de Deus vem, diga amém. Então acontece isso com muita gente, mas chega um momento da vida que parece que a glória vai desvanecendo, diga misericórdia. Então a glória foi desvanecendo. As pessoas começaram a perceber que a glória estava sumindo. Moisés começou a perceber que a glória estava desvanecendo. Então o que aconteceu? Ele começou a colocar um véu sobre a face. Então muita gente hoje está acontecendo assim. A glória parece que está indo embora. É difícil as pessoas serem vistas sem glória. Então entenda que sem a unção de Deus, muitas vezes as pessoas se escondem. Muitas vezes nós nos escondemos nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo fala que o poder de Deus, ele se revela nas nossas fraquezas, diga amém. Nós cantamos isso aqui. A glória, a presença, a graça de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Diga, na minha fraqueza, a graça de Deus se manifesta. Diga assim, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Mas infelizmente tem muita gente no corpo de Cristo que vive escondendo suas fraquezas. A glória está se esvaindo e acaba escondendo, encobrindo os seus rostos. Então quando a glória se esvai, encobre os seus rostos. Quando eles estão cheios do Espírito Santo, quando estão cheios da presença de Deus, quando eles estão na unção sobrenatural de Deus, aí eles gostam de mostrar seus rostos, eles gostam de mostrar que realmente a glória está fluindo, a unção está fluindo. Mas quando as coisas estão difíceis, quando não tem mais vontade de buscar a Deus, quando não tem mais vontade de orar, quando não tem mais vontade de jejuar, de estar na casa de Deus, de estar na presença de Deus, parece que a glória está se esvaindo. Diga misericórdia. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Mas tem muita gente que é assim, infelizmente. Quando a glória se esvai, encobre seus rostos, o véu do engano é colocado sobre a face, porque não está brilhando mais, porque parece que perdeu a essência de Deus. E sabe que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que isso é dissimulação. Diga, dissimulação. Então isso é muito sério. Isso já aconteceu lá no Gênesis, você conhece a passagem, Gênesis capítulo 3, versículos 7 e 8. O primeiro casal pecou contra Deus. Quando eles caíram em pecado, que eles enxergaram a sua situação de pecado, o que eles fizeram? Eles apareceram diante de Deus, era o Senhor, nós pecamos, foi isso? Não! O que eles fizeram? Se esconderam. Diga, se esconderam. Se esconderam. E o Senhor começou a chamar Adão, Eva, onde vocês estão? Estavam escondidos. E quando o Senhor perguntou, mas quem mostrou para vocês que vocês estão nus? Mas o que foi que aconteceu, Adão? A mulher que me deste, ela me deu do fruto e eu comi. Mulher, o que foi que aconteceu? Senhor, a serpente me enganou. Quer dizer, o homem é assim, quando ele peca contra Deus, quando ele faz algo de errado contra Deus, ele se esconde. Ou se ele não se esconde, e que na maioria das vezes se esconde, sabe o que ele faz? Ele passa a culpa para quem? Para terceiros. Diga misericórdia.
na maioria das vezes não assumimos nossos erros, na maioria das vezes não assumimos nossas culpas. Então essa também, dissimulação, foi a dificuldade do primeiro casal aqui na palavra de Deus, em admitir pecado no arraial deles, coisas que estavam fazendo às ocultas, escondidos, né? Então muitas vezes acontece isso com todos nós. Eu estou falando porque acontece com todos nós, principalmente quem está numa situação de liderança, principalmente quem está na frente, que está exposto na guerra, né? Que está na frente de combate. Devido à exposição pública, muitos líderes não querem que ninguém nunca veja neles qualquer sinal de fraqueza. Muitas vezes a gente fica com aquela síndrome, né, do super-homem espiritual, mas eu quero dizer para você que não existe esse negócio de super-crente, de super-homem, de super-mulher espiritual. Todos nós temos momentos de dificuldades, todos nós temos momentos de fraqueza, todos nós podemos errar, falhar e pecar, porque nós somos seres humanos. Mas eu quero que você entenda uma coisa: o pior disso tudo é nós continuarmos escondendo o nosso pecado. Diga misericórdia. Porque isso aconteceu com o rei Davi. A Bíblia diz que no rei Davi, nos tempos que os reis estavam na guerra, Davi estava onde? No palácio. Davi estava no palácio, enquanto os reis estavam combatendo, enquanto o exército estava no fronte de combate, Davi estava onde? No palácio. Resolveu tirar umas férias, bispo Jaime. Decidiu tirar umas férias do Senhor, decidiu tirar umas férias da guerra. Não vou mais guerrear, vou ficar aqui de boa no palácio. Mas aí que o inimigo vem, ó. A Bíblia diz que o diabo, o nosso arqui-inimigo, ele é como um leão que ruge, né, está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Diga misericórdia. Então entenda uma coisa: o inimigo estava ali rodeando, e ele viu uma linda mulher ali tomando banho, e foi tentado por aquela mulher, e chamou aquela mulher, tomou ela como mulher, e acabou engravidando. E o que aconteceu? Ele tentou esconder o seu pecado. Ao invés de assumir o seu pecado, o seu erro, que poderia até custar-lhe a cabeça, mas por causa da lei em Israel, porque a mulher era casada com um homem de guerra, que guerreava, era um gentil que guerreava por Israel. Então entenda, ele ocultou o seu pecado, e a Bíblia diz que se nós ocultarmos os nossos pecados, nós não prosperamos, né? Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Repita comigo: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então entenda, ele tentou ocultar o seu pecado, mas será que ele conseguiu? Claro que não. Porque o seu pecado foi exposto pelo profeta Natã, e Natã expôs o pecado de Davi, e ele cometeu um outro pecado. Ele para se livrar, na verdade, daquele homem, colocou ele na frente da guerra, e ele acabou sendo morto na guerra, no combate. O esposo, na verdade, de Batseba. Então você vê que Davi, que a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que Davi era um homem de um coração quebrantado, mas mesmo um homem assim, um homem em que quando ele chegava, as pessoas falavam assim: Saul matou milhares, mas Davi venceu milhares de milhares, né? Então você veja, um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um guerreiro, um vencedor. Mas eu quero dizer, mas passou um momento da vida dele, que a glória de Deus parece que foi se esvaindo. Davi começou a ceder às tentações, Davi começou a ceder aos desejos da carne, ao pecado. E o que foi que aconteceu? A glória de Deus, a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus na vida de Davi, parece que estava se esvaindo. Chegou um ponto de ele escrever um salmo, que é o 32 e o 51, de arrependimento, dizendo: o meu corpo está cheio de dores por causa das minhas transgressões. Diga misericórdia. Você pode ler Salmo 32 e o 51. Então Davi, ele perdeu o brilho de Deus. Ele perdeu o brilho de Deus. Por causa de quê? Pecado. Porque ele tentou ocultar o seu pecado. Eu sei que nós precisamos vencer as nossas fraquezas. Repita comigo: eu preciso vencer a minha fraqueza. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas cada um de nós temos áreas de fraqueza que nós precisamos trabalhar,
tá certo? Meditando na palavra, buscando a Deus, vivendo em santidade, jejuando, orando, para vencer essas áreas frágeis do nosso caráter. Nós precisamos lutar para vencer as nossas fraquezas, mas não podemos esconder as fraquezas que já nos venceram. Tem gente dentro da igreja, no corpo de Cristo, que está cheio de fraquezas, que já venceram ele, mas ele continua no altar. Diga misericórdia. Ele continua pregando, continua cantando, continua cheio de fraqueza. Muitas vezes a fraqueza é a pornografia. Não consegue deixar a pornografia. Quando chega em casa, já vai para dentro do quarto, tranca a porta e bota o quarto todo escuro e ali fica na pornografia até altas horas da madrugada. Diga misericórdia. Aí depois quer estar no altar cantando, depois quer estar no altar adorando a Deus, sendo que não consegue vencer a pornografia, a imoralidade sexual. Então isso é dissimulação. Diga, dissimulação. Gente, isso aconteceu até na liderança da igreja naquela época. Eu peguei um texto aqui de Gálatas, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, versículos 11 ao 14. Gálatas, muito importante você ler esse versículo. Se puder botar aqui para o pessoal ler, Gálatas capítulo 2, versículos 11 até o 14. E aqui está um exemplo, presta bem atenção aqui, ó. Aqui está um exemplo da liderança da igreja primitiva. Isso aconteceu naquela época com líderes, acontecia com líderes da igreja. Olha só, Gálatas capítulo 2, versículos 11 ao 14. Diz assim: E chegando Pedro a Antioquia, enfrentei-o cara a cara. E o apóstolo Paulo falando para ele, porque sua atitude era condenável. Sua atitude era o quê? Apóstolo Paulo falando para o apóstolo Pedro, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, lá de Jerusalém, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também foram hipócritas, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Diga misericórdia. Quando, porém, vi que não andavam conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então você vê aqui nesse texto, você vê aqui dois homens de Deus. Você vê que é o apóstolo Pedro, a quem foi dado para pregar o evangelho da circuncisão. Diga, evangelho da circuncisão. Circuncisão por quê? Porque ele foi para pregar para os judeus. Ele estava ali para pregar na igreja em Jerusalém, dentro do território de Israel, para a salvação dos judeus. Então ele foi selecionado por Deus para pregar aos judeus. E você vê o apóstolo Paulo, que ele foi escolhido por Deus para pregar aos gentios, por isso chamado evangelho da incircuncisão, porque o gentio não precisa ser circuncidado, como é a prática de todos machos judaicos. Ao 8º dia tem que ser circuncidado a pele do prepúcio da genitália masculina, mas não precisava, o gentio não precisava se submeter aos rituais da lei, da antiga aliança. Então você vê, aí nós temos dois pregadores, dois homens de Deus, dois homens cheios do Espírito Santo, diga amém. Mas isso não quer dizer, na verdade, é que eles não possam ter uma fraqueza. E Pedro estava ali no meio dos gentios, já tinha a revelação, já tinha o entendimento da palavra, que o evangelho também era para o gentio, e que os gentios não precisavam se submeter à lei, né? E ele estava ali comendo com os gentios à mesa. Mas segundo a tradição judaica, eles não poderiam comer à mesa com pagãos, eles não poderiam sentar à mesa com gentios. Então o que aconteceu quando chegou o pessoal de Jerusalém, da parte de Tiago? Quando chegou, ele se afastou, deixou o pessoal na mesa, se afastou e ficou para o lado daqui. E sabe o que o apóstolo Paulo chamou isso? Diga, dissimulação. Dissimulação. Você vê que isso aconteceu aonde? Dentro da igreja. Gente, isso é muito sério. Dissimulação dentro da igreja.
Não que Pedro tenha cometido um pecado assim terrível, mas entenda que Pedro estava comendo com os pagãos, estava comendo com os gentios, com os crentes convertidos naquela época, que vieram do paganismo. Eles estavam ali, mas os irmãos de Jerusalém, os judeus, não concordavam com isso, não concordavam com essa mistura, não tinham ainda o entendimento da palavra de Deus. Sentar-se à mesa com pagãos, com gentios, que negócio é esse? Mas Pedro, o que aconteceu? Ele, temendo os da circuncisão, temendo os de Jerusalém, da parte de Tiago, se afastou dos seus irmãos. Diga misericórdia. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Que negócio é esse? Isso não está segundo o Evangelho. Apóstolo Paulo chama isso de dissimulação. O apóstolo Paulo chega a dizer assim: olha, você não está fazendo de acordo com o que está na palavra, de acordo com o que está no Evangelho. Então você percebe que essas coisas acontecem até no nosso meio. Dissimulação, hipocrisia. Muitas vezes nos escondemos, muita gente ficando com medo de expor o que a gente tem, o que a gente sente, as nossas ideias. Amém, pessoal? Então a gente tem que ser mais transparente. Diga assim: eu preciso ser mais honesto comigo mesmo e com as pessoas. Diga assim: eu preciso ser mais transparente. Você tem que mostrar o que está acontecendo. Eu gosto muito da minha esposa, é isso. A Vera vem de verdade. Ela é uma pessoa assim, ela fala, o que está acontecendo na vida dela. Ela expõe, ela está acontecendo isso. Ela está assistindo um momento difícil, ela fala. A gente tem que ser assim, amém? Porque a cura só vem quando a gente se expõe. Quem entendeu, diga amém. Se você está com uma ferida, se você tapar aquela ferida, o que vai acontecer? Vai abafar aquela ferida e ela vai entrar num processo de putrefação. E daqui a pouco infecciona. A Vanessinha entende sobre isso, ela entende mais do que eu. Eu não sou, médico, nem enfermeiro, não conhece, amém? Mas olha só, presta atenção aqui. Se você tapar e deixar ela tapada, vai entrar no processo de putrefação. Então a ferida tem que ser o quê? Exposta. Diga assim: a minha ferida nessa noite será exposta. Então nós temos que mostrar o que está acontecendo. Se a gente ficar se escondendo, se a gente ficar ocultando, a gente não prospera. Se a gente ficar escondendo, a cura não vem. Quem entendeu, diga amém. Então, se você está aqui nessa noite ouvindo essa mensagem, você tem que entender isso em nome de Jesus, que você precisa se expor diante de Deus, amém? Você precisa se derramar diante de Deus, você precisa chorar diante de Deus, você precisa se quebrantar diante de Deus, você precisa dizer: Senhor, eu estou aqui, eu sou pecador, eu preciso do Teu Espírito Santo, amém? Você precisa se expor diante do Senhor. O apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha muita experiência com Deus. O apóstolo Paulo era um homem que a Bíblia diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele era um homem que quando ele olhava para um coxo, ele falava: levanta e anda, diga amém. O apóstolo Paulo era um homem que quando ele viu uma pessoa possessa de demônio, ele ia lá, repreendia o espírito, diga amém. Então ele era um homem que tinha muita experiência com Deus. É ou não é verdade? Você pode ler a Bíblia, lê o livro de Atos dos Apóstolos. Era um homem que tinha muita experiência com Deus, muito relacionamento com Deus. Era um homem que entrava no mundo espiritual com uma facilidade tremenda. Era um homem que tinha uma revelação da palavra de Deus. Você sabia que o mistério da igreja foi dado a Paulo? Em Éfeso fala que a igreja era um mistério que estava oculto na eternidade e que foi revelado, e Deus revelou a Paulo esse mistério. Então você vê, o mistério do arrebatamento da igreja foi dado também ao apóstolo Paulo. Ele fala em 1 Coríntios 15: eis que te digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, diga amém. Então fala do arrebatamento. Então você vê que o apóstolo Paulo era um homem que tinha conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, conhecimento de línguas, tinha experiências tremendas com Deus, tinha experiências sobrenaturais com Deus, mas isso não fazia de Paulo um homem arrogante. E olha o que ele diz aqui em 2 Coríntios, abra a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 6, veja só, o apóstolo Paulo, ele podia se gloriar, porque eu fui arrebatado ao terceiro céu, mas sabe o que a Bíblia diz? Que ele viu coisas que ao homem ele não pode falar, não cabe, não posso falar o que eu recebi lá. Ele poderia se gloriar, ele poderia se tornar orgulhoso pela grandeza das revelações que Deus dava para ele.
E chegou a um ponto que até ele tentou se ensoberbecer, mas vinha o quê? Um espinho na carne. Diga, um espinho na carne. Mensageiro de Satanás, esbofeteava a cara dele, e ele por 3 vezes orou: Senhor meu Deus, aparta isso de mim. Mas o Senhor falou para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Diga amém. Quer dizer, para você pode chegar aqui e dizer: pastor, estou fraco, pastor, estou cansado, pastor, estou abatido, pastor, não aguento mais, pastor, a pressão está muito grande. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus, Ele vai te levantar, amém? Deus, Ele vai te levantar, Deus, Ele vai te fortalecer, Deus, Ele vai renovar tuas forças, Deus, Ele vai derramar sobre você unção fresca nessa noite, em nome de Jesus, amém? Diga: eu recebo em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. A Ele seja a glória, seja a honra, para sempre. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 6, diz assim, vamos ler do 5 em diante, 2 Coríntios 12, 5. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou em mim ouve. Vou repetir aqui esse finalzinho. Mas abstendo-me, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ou seja, Paulo poderia se gloriar, Paulo poderia ser orgulhoso pela grandeza das revelações que Deus dava para ele, das experiências sobrenaturais que Deus dava para ele, que ele tinha com Deus, do conhecimento da palavra, da inteligência extraordinária que Deus deu para ele. Ele podia se gloriar, mas ele prefere se gloriar nas suas fraquezas. Diga amém. Entenda o que diz a palavra de Deus. Paulo, apesar das suas experiências espirituais, ele não queria que o conceito das pessoas a seu respeito se baseasse nisso. Paulo não queria que o conceito das pessoas a respeito dele se baseasse nas experiências que ele tinha com Deus, porque ele foi arrebatado ao terceiro céu, porque ele ouviu coisas inimagináveis, porque ele fazia coisas extraordinárias, porque ele usava suas mãos e o coxo se levantava, e o leproso era curado, e o mal batia em retirada. Diga amém. Entenda que Deus, Ele pode nos usar dessa forma. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Diga assim: Deus vai me usar. E eu sei que Deus vai usar muito vocês aqui, amém? Em cura, em milagres, em avivamento, batismo no Espírito Santo. Quem não é batizado vai ser. E nessa noite ainda, em nome de Jesus, amém? Eu creio, Deus vai fazer coisa extraordinária. Mas entenda, Paulo está dizendo aqui: eu evito que pensem que sou mais do que aquilo que realmente sou, porque eu sou de um jeito, eu sou simples, eu sou humilde, eu quero que as pessoas me vejam assim, porque algumas horas Deus, Ele vai me usar, mas não é essa força que eu tenho, não vem de mim mesmo. Diga assim: a força que eu tenho não vem de mim mesmo. A Bíblia diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Diga amém. Você tem que se fortalecer em quem? Em Deus. Diga assim: eu preciso me fortalecer em Deus. Entenda que a sua força tem origem. O que te sustenta hoje em pé tem origem. Essa força vem do alto. Diga amém. Sabe por que você passou por essa pandemia? Sabe por que você está aqui intacto? Porque o Senhor te fortaleceu. Amém. Diga: o Senhor é a minha força e a minha fortaleza, é socorro bem presente no dia da angústia. O Senhor te sustentou. Amém. Então entenda, a gente não precisa dessa encenação exagerada de espiritualidade, não. A gente, para fazer as coisas de Deus, não precisa, na verdade, mostrar que somos super-homens ou super-mulheres espirituais, não. Né? Na nossa simplicidade, a gente pode alcançar vidas, falar de Jesus. E algumas horas, Deus, Ele vai nos usar em algumas situações para curar, para libertar, para sarar, para expulsar demônios. Amém? Deus vai nos usar, mas entenda, seja você
Amém? Seja você na sua simplicidade. É isso que Paulo está dizendo aqui, porque Paulo também estava percebendo, se a glória se desvaneceu em Moisés, por que não pode acontecer comigo? É por isso que Paulo fala, não posso me ensorbebecer. É por isso que Deus colocava o que nele? Um espinho na carne. Diga, um espinho na carne. Muitas vezes Deus coloca em muita gente na igreja, em muitos líderes, em muitos discípulos, um espinho na carne. Para quê? Para que não se ensorbebeça, para que não se torne o quê? Orgulhoso. Sabe por que muita gente está no altar, está adorando a Deus, está louvando a Deus, está cantando, está dançando, está louvando, está cheio do Espírito Santo, diga amém. Mas de repente, parece que a glória vai embora. E tem muita gente que sai do altar, e muitas vezes o pastor acaba tirando pessoas do altar, por quê? Porque não estão dando um bom testemunho, porque a vida lá fora não condiz com a vida de um homem e de uma mulher de Deus, porque estão dando falso testemunho lá fora, não estão sendo luz para o mundo nem sal da terra. Então não pode permanecer no altar, porque do altar sai um incenso. Diga assim, do altar sai um incenso. Sai um incenso daqui. Quando o povo está louvando aqui, adorando a Deus, a unção de Deus, a essência de Deus, a vida de Deus transborda, diga amém. E nós somos alcançados por essa unção sobrenatural, e a gente não pode estar aqui em pecado, a gente não pode estar aqui com a vida vacilante, com a vida errada, na imoralidade, na prostituição, na mentira, no engano, sem perdoar. Tem pessoas que estão no altar de Deus e não perdoam, não conseguem liberar perdão, diga misericórdia. Diga, está repreendido em nome de Jesus. Isso tem que acabar. Então, diferente de Moisés, vamos voltar para o nosso texto lá do começo, que é o texto dessa conferência. Amém? 2 Coríntios 3, do 13 ao 18. Vamos lá. 2 Coríntios 3. Não vamos fugir do assunto. Vamos voltar aqui. 2 Coríntios capítulo 3, 13. O que diz lá? Não somos como Moisés. Diga, não somos como Moisés. Não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. Veja que Moisés mudou de atitude. Antes ele chegava e mostrava a glória, mostrava a presença de Deus na vida dele, o brilho de Deus na vida dele, mas de repente aquela glória foi desvanecendo. E agora ele mudou a tática, ele pegou, já cobria, para que as pessoas não vissem que a glória está desvanecendo. Diga misericórdia. Então é isso que você está vendo na palavra de Deus. Então nessa noite nós precisamos, em nome de Jesus, tirar as máscaras. Precisamos, em nome de Jesus, nos apresentar a Deus de uma forma mais autêntica possível. Diga amém. Você tem que se apresentar a Deus assim, com o rosto descoberto, pessoal, porque sem transparência e honestidade não há transformação. Diga assim, sem transparência, diga, sem honestidade, não há transformação. Não há transformação. O que você acha que o apóstolo Paulo viu em Timóteo? Se você lê Timóteo, você percebe que ele era um jovem pastor, que não teve um grande ministério, que não teve grandes realizações. Você não vê assim algo muito poderoso na vida de Tiago. Mas olha só, eu queria compartilhar, eu peguei esse texto aqui para compartilhar com você, para mostrar aqui para você que Timóteo, ele tinha uma fé sem hipocrisia. Diga assim, uma fé sem hipocrisia. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Abra sua Bíblia. 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Veja o que Paulo escreve para Timóteo, presta atenção. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé não fingida. Vou repetir, Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Diga, uma fé não fingida. Ele está escrevendo para Timóteo. Então ele está dizendo, Timóteo é uma pessoa que eu posso confiar. Timóteo é um discípulo de excelência. Timóteo é um filho na fé autêntico, é um filho legítimo, é um fruto fiel, e ele tem uma fé não fingida. Diga, fé não fingida. Fé não fingida é a fé sem hipocrisia.
Você vê que não tem muita coisa a respeito de Timóteo na Bíblia. Ele não foi um super ministro do Evangelho, ele não foi um super pregador da palavra de Deus. Eu não sei se ele foi muito usado, bispa, em milagres, em cura, em libertação, não sei. A Bíblia não fala muita coisa de Timóteo. Eu já estudei bastante o Novo Testamento, mas não vi nada de tão assim extraordinário na vida de Timóteo. Mas ele recebeu um legado interessante. Ele tinha uma fé pura, sem hipocrisia. Diga amém. E sabe onde a gente vê isso? 2 Timóteo, vai só ir para frente. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 de novo. Olha a coincidência. Lá no segundo livro que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e no versículo 5 ele fala assim, ó: trazendo à memória a fé não fingida. Diga, a fé não fingida. Outra vez, na fé não fingida, que há em ti, Timóteo, que há em você, no seu caráter, a qual habitou primeiro em tua avoloide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Diga amém. Então você percebe que esse legado de uma fé não fingida, de uma fé sem hipocrisia, ela veio de uma geração. Diga assim, esse legado veio de uma geração. Então você vê que essa fé não fingida, essa fé sem fingimento que Paulo elogia na vida de Timóteo, foi um legado da sua mãe e da sua avó. A avó passou para a mãe passou para Timóteo. Então entenda que esse legado também pode ser transferido. Diga amém. Você que está aqui nessa noite que é pai, você tem que passar esse legado para os seus filhos. Amém. Você que é filho, precisa passar esse legado para os seus, para os netos, amém? E assim por diante, para as futuras gerações. Porque entenda, pessoal, que o contrário também acontece. Se a fé não fingida, se a fé sem hipocrisia, ela passa de geração em geração, diga amém. A fé fingida e a fé com hipocrisia e a fé sem fundamento também pode passar. Diga misericórdia. Isso estava acontecendo com o povo de Israel. Infelizmente, a gente está lendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, que é o nosso texto base. Você pode abrir de novo lá. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 14. Você vê que isso estava acontecendo com o povo de Israel. É 2 Coríntios, capítulo 3, amém, versículos 14, diz assim, ó: de fato, seus sentidos foram endurecidos, pois até hoje, diga, até hoje, diga, até hoje. Olha que isso aconteceu há mais de 1000 anos atrás, o episódio do véu. Mas até a época de Paulo estava o quê? Acontecendo algo estranho. Até hoje, a leitura da antiga aliança, permanece o mesmo véu. Diga, permanece o mesmo véu. Não foi removido, porque somente em Cristo ele é abolido. Versículo 15, até hoje, diga, até hoje. Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então você percebe que esse véu, ele significa hipocrisia, pessoal. Porque todo esse culto, toda essa liturgia do véu, começou a partir de uma hipocrisia. Diga, hipocrisia. Você está vendo como o negócio é sério? Você está vendo como o véu, ele saía, antes ele ia diante do Senhor, colocava o véu, e depois ele tirava e colocava o seu rosto, e todo mundo via que o rosto dele estava brilhando. Mas quando a glória foi desvanecendo, quando a presença de Deus parece que foi saindo, foi indo embora, o que ele fez? Ele ocultou, ele pegou o véu, e já saía com o véu, para que ninguém visse a glória que estava indo embora. Diga misericórdia. E essa prática permaneceu no povo de Israel até os dias de hoje. Diga misericórdia. Você está vendo como uma coisa séria? Você está vendo como isso passou de geração em geração? A palavra de Deus nos revela que a atitude de fingimento de Moisés passou a operar no coração dos israelitas, que eles chegaram num ponto de se orgulharem, de serem discípulos de Moisés. Eles chegaram e falaram, nós somos discípulos de Moisés, nós conhecemos a Torá, nós conhecemos a antiga aliança, nós seguimos as normas, nós somos isso e aquilo outro. Na verdade, confrontavam o Senhor Jesus várias vezes. Então líderes que dissimulavam, e eles estavam transferindo, infelizmente,
a partir de Moisés, esse péssimo legado aos seus liderados. Diga misericórdia. E o véu permanece até hoje. E tem muita gente que está com esse véu dentro da igreja até hoje. Então diga assim: nessa noite, o Senhor Jesus vai remover o véu. Eu creio que nessa noite, em nome de Jesus, todo o véu que está sobre a sua vida, toda a falta de entendimento, toda a falta de revelação da palavra de Deus, toda a hipocrisia, em nome de Jesus, vai cair por terra na sua vida. Quem crê, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Vai ter que sair. Amém? Porque se você quer ter experiências profundas com Deus, se você quer ver o sobrenatural de Deus, se você ainda quer sentir a presença de Deus, você precisa tirar o véu. Diga: eu preciso tirar o véu. Diga assim: a glória vem, a presença vem quando eu removo o véu. Então tem que tirar a máscara. Temos que tirar as máscaras. A transformação na vida dos crentes em geral parece que perde a força com o tempo. A pessoa, quando ela aceita Jesus, ela recebe o Senhor com alegria. Diga amém. Ela vem para a igreja, ela vem orar, ela vem para a vigília, ela vem adorar todo culto, ela não falta culto. Diga amém. Ela tem prazer em meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Medita na palavra, ora, busca a Deus. Diga amém. Dentro de casa liga o louvor bem alto e adora, e dança, e canta, e sente a presença de Deus. Amém, pessoal? Não é assim? Diga: o primeiro amor. É assim quando a gente conhece Jesus. E a gente deseja estar na presença dEle, e a gente deseja ouvir a palavra dEle, a gente deseja ouvir boas músicas que falam do amor de Deus, não é verdade? Então a gente passa por um processo de transformação. Você vê em Atos capítulo 19, do versículo 18 ao 20, a Bíblia fala que quando os efésios se convertiam, sabe o que eles faziam? Eles chegavam diante de todos, pegavam, eles se arrependiam, eles falavam o pecado deles. Olha, eu era bruxo, eu era feiticeiro, eu fazia isso, aquilo, outro, eu era um hipócrita, eu era uma pessoa ruim, eu era um adúltero, um prostituto, eu não prestava, eu não valia nada, e colocava livros de magia negra na fogueira e queimava. Diga amém. Sabe o que é isso? Diga: conversão. A pessoa, quando a gente se converte a Jesus, a gente tem um desejo de querer abandonar o pecado, não é verdade? E Deus nos liberta logo de algumas áreas que a gente é preso. Se você é alcoólatra, Deus te liberta logo do alcoolismo. Amém? Se você é um homem drogado, Deus já te liberta logo das drogas. Diga amém. Se você é um prostituto, Deus já te liberta da prostituição, já te traz uma esposa de excelência. Amém? Mas entenda que no começo, na nossa conversão, a gente está no primeiro amor, mas quando o tempo vai passando, o que vai acontecendo? Parece que os cristãos vão perdendo a sua força. Vão perdendo a sua força. E chega uma hora que ficamos religiosos demais. Chega uma hora que a nossa alma envelhece. Você sabia que a nossa alma envelhece? Você sabia disso? É por isso que nós precisamos, a Bíblia diz, para nós estarmos o quê? O que diz em Romanos capítulo 12? Vamos ler Romanos capítulo 12. Abra sua Bíblia lá. Rapidinho, Romanos capítulo 12, muito interessante esse versículo, todo mundo prega sobre isso, mas olha o que a Bíblia diz aqui, ó, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Diga assim: o meu entendimento precisa ser renovado. O seu entendimento é a sua mente é a sua alma. Então a nossa alma, ela precisa ser renovada. Mas como isso vai acontecer, pastor? 12:1, apresentando o corpo como sacrifício vivo. Diga: sacrifício vivo. Vivo, santo e agradável a Deus. Será que você que está aqui nessa noite, você está apresentando o seu corpo como sacrifício vivo a Deus? Será que você, nessa noite, está tendo prazer em estar na presença de Deus como antes?
Ou será que você nessa noite está aqui como um religioso, né, como uma pessoa que apenas está cumprindo o ritual de meio de semana ou de fim de semana de vir à igreja? Ou será que você está desse jeito? Será que você não busca mais experiência com Deus? Será que você deixou o seu primeiro amor? Porque entenda que essa igreja, a igreja de Éfeso, logo no começo, era uma igreja avivada, era uma igreja cheia do Espírito Santo, era uma igreja de homens quebrantados, de mulheres quebrantadas, de homens de Deus, de mulheres de Deus, cheias da presença de Deus, desejosos do Senhor. O primeiro amor fluía dentro delas, mas alguma coisa aconteceu, bispa, que de repente parece que a glória foi desvanecendo. Diga misericórdia. Aí vamos ler lá em Atos dos Apóstolos. Coloca para a gente Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, Apocalipse capítulo 2. Olha o que aconteceu com essa igreja. Atos capítulo 2. Vamos ler aqui a partir do versículo 4. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Quero ler com vocês aqui para a gente concluir. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Olha aí, gente. Está vendo como o negócio é sério? Quem está entendendo aí, diga amém. Você está entendendo essa mensagem? Você está entendendo que a glória pode desvanecer? Você está entendendo que a presença de Deus, por causa de pecado, ela pode ir embora? Você está entendendo que você pode muitas vezes estar aqui na igreja, está na presença de Deus, está cantando, louvando a Deus, mas o seu coração está longe de Deus? Está longe da presença de Deus? Você está adorando a Deus aqui com hipocrisia. Você não adora a Deus como adorava antes. Você não louva a Deus como louvava antes. Você não oferta ao Senhor como ofertava antes. Você não medita na palavra dEle como meditava antes. Parece que a glória foi embora. Diga misericórdia. E a igreja de Éfeso não foi diferente. Eles também, quando começaram na fé, eles estavam cheios do Espírito Santo. Diga amém. Desejosos de Deus, desejosos da presença de Deus, mas tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5, pode botar o próximo. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Está vendo aí? O negócio é sério. O que aconteceu com essa igreja? Eles eram uma igreja que tinha tanto amor por Deus, tanto amor pela palavra de Deus, tanto amor pela Bíblia, tanto amor pelas vidas, tanto amor em pregar o Evangelho, tanto amor em curar os enfermos, em ressuscitar os mortos, em expulsar os demônios, em falar de Jesus. Diga amém. Em ajudar quem está precisando, o pobre e o necessitado, em dar agasalho para quem está com frio, em dar comida para quem está com fome. Diga amém. Isso tem que voltar para a igreja. Amém, pessoal? Isso tem que voltar para a sua vida. A palavra está dizendo que eles perderam o primeiro amor, mas a Bíblia está dando uma orientação para mim e para você. Lembra-te de onde caíste. Hoje é noite de reflexão. Amém? Hoje é noite de você lembrar onde você caiu. Diga assim: nessa noite eu vou me lembrar aonde eu caí. Qual foi a área de pecado que você caiu? Qual foi a área de pecado que você até hoje não consegue se levantar? Qual é esse pecado na sua vida que até hoje você não consegue se desvencilhar? Por que está tão difícil assim você largar essa situação de pecado? Em nome de Jesus, lembra-te de onde caíste e arrepende-te. Diga assim: nessa noite eu vou me arrepender dos meus pecados. Diga assim: nessa noite eu vou arrancar o véu. Diga assim: nessa noite, Senhor, eu vou me apresentar sem máscaras, sem hipocrisia, totalmente transparente diante da tua presença. Então a Bíblia diz: arrepende-te e pratica as primeiras obras, porque tudo tem consequência. Diga: tudo tem consequência. Vê o próximo versículo, o 6, Apocalipse 2, 6. Tem, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais também odeio. O próximo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito... Quem está falando aqui? Pastor Zedequias. Mas é o Espírito Santo que está nos dando essa mensagem para a sua vida. Amém? Você tem que se consertar.
Amém? Você tem que se voltar para Deus hoje. Você tem que remover esse véu em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que é de glória em glória. Diga, de glória em glória. Diga, de fé em fé. De glória em glória. A gente não precisa desvanecer. A gente não precisa voltar atrás. A gente não precisa viver em pecado. Diga, de glória em glória. É de glória em glória, é assim que a palavra de Deus nos ensina. Então que nessa noite você possa entrar no novo nível de glória, amém? Você possa entrar no novo nível de unção, amém? Mas tudo começa com, diga, arrependimento. Você tem que confessar seu pecado a Deus, e Deus vai te perdoar, amém? Se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, diga amém. E se precisar também conversar com alguém, converse, amém? Porque quando você confessa o seu pecado para alguém, para uma pessoa de confiança, pode ser para o seu bispo, para a sua bispa, não tem problema, amém? Quando você confessa o seu pecado um para com o outro, nós somos sarados, diga amém. Está vendo? Quando você confessa somente para Deus, Deus te perdoa, diga, Deus me perdoa. Mas nós só somos curados quando nós confessamos uns para com os outros. Então, marido, confesse com sua esposa, esposa, confesse com seu marido, né? Filhos, confesse com seus pais, pais, pode confessar com seus filhos, né? Confesse com seus pastores, amém? Coloque isso para fora. Quem entendeu, diga amém. Isso é bíblico, está na palavra de Deus e traz muita cura, amém? Quem entendeu, diga amém. Então, fique de pé nessa noite, em nome de Jesus, fique de pé nessa noite. Nós vamos orar pela sua vida, amém? Pela sua vida nessa noite. Eu queria que, em nome de Jesus, você entendesse essa mensagem no seu espírito, amém? Que o Espírito Santo de Deus, queria que você entendesse que quando nós desvendamos o rosto, nós somos transformados, amém? E o Espírito Santo só manifestará o seu poder transformador naquela área que a gente se expuser a Ele. Amém? Diga assim, eu preciso me expor. A gente precisa se expor. Amém? A gente precisa se derramar diante de Deus. E eu queria nessa noite poder orar pela sua vida. Amém? Eu queria poder orar pela sua vida. Eu vou convidar você que nessa noite está aqui nesse lugar. Amém? A gente vai manter o afastamento aqui na frente. Mas se você quiser ficar aqui à frente, amém? Se apresentar, como a Bíblia diz, com o rosto descoberto, sem véu, reconhecendo que existem áreas na sua vida que precisam de cura, que precisam de libertação, que precisam de salvação, que precisam de restauração, amém? É tempo de nós nos voltarmos para Deus. Cadê aquele grupo de louvor abençoado, meu bispo? Pode vir aqui, amém? Nós vamos estar adorando a Deus, amém? Eu queria que você nessa noite, em nome de Jesus, amém, se colocasse diante do Senhor, amém, porque enquanto é tempo, pessoal, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar, a noite vem, então enquanto nós estamos na luz, enquanto o evangelho da graça de Deus está sendo pregado, enquanto nós estamos aqui na nossa liberdade de poder adorar a Deus com todo o nosso coração, amém, então é tempo de você se voltar para Deus, se você puder, amém, se você tem uma área na sua vida que precisa ser desmascarada, se existe alguma área de pecado na sua vida, e se você quiser falar comigo aqui, não tem problema, amém, eu sou seu amigo, eu estou aqui para te ajudar também, amém, estaremos aqui para ministrar a sua vida, orar por você, para que todas essas correntes, todas essas amarras sejam quebradas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, Aleluia. amém, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Só peço que tua presença aumente. Oh, glória! Aleluia, Jesus.
Jesus. Xandarabaçoia, necandaramana, Quem já pisou nos santos dos santos, Oh, glória a Deus. vamos pisar hoje novamente. Aleluia. Aleluia. Eu me rasgo Se rasgue diante de Deus. por inteiro. Se quebrante, se arrependa. Faço tudo, Oh, Deus. mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, glória! E se eu passar pelo fogo, Oh, glória. não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei diante do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Oh, santo dos glória. santos? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, jogar pela glória, a glória de Deus. Levante a sua mão bem alto nessa noite. Diga quem já pisou. Quem já pisou no Santo dos Santos, Xadarabaçoia, necandaramanás. Canderebanabaçoia, necandaramanás, xandaramanás. Oh, glória a Deus. Onde estiver, Oh, glória a Deus. Xandarabaçoia, necandaramanabassoia, necanderebanacandaramana. Seja cheio da glória, seja cheio da glória, da presença de Deus. glória, Diga glória. glória. chama essa glória pra dentro de Diga você nessa glória. noite. Glória, Diga Receba essa glória. glória aí. Diga santo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Santo. Diga Kadosh, Kadosh. 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 Roli. Adore o Senhor nessa noite. Quem já pisou? Quem já pisou no santo? Diga, igreja. Diga bem forte. em outro lugar Isso. não sabe viver. Isso, bem forte. Onde estiver, Oh, aleluia. clamar pela glória. Clame pela glória, clame pela glória, clame pela glória, pela presença, pela presença, pela presença, pela unção, pelo poder. Quem Já pisou, oh, do Santo dos Santos, Xadarabassoia, decandarabana, canderebanai. Começa a ser cheio da glória, começa a ser cheio da glória. Oh, aleluia. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia.
A palavra de Deus diz que é de glória em glória. É de glória em glória. Mas tem que remover o pecado. Tem que arrancar o pecado da sua vida. Diga para Deus nessa noite: meu Deus, tira do meu coração o que não te agrada, Deus. Tira da minha vida, Deus, o que não te agrada. Arranca do meu coração, Senhor, toda obra da carne, todo pecado. Fale para Deus nessa noite: meu Deus, que eu não seja um religioso, que eu não seja só mais um nessa geração. Meu Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim. Meu Deus, me lava no teu sangue. Fale para Ele, levante as suas mãos com o rosto descoberto. Com o rosto descoberto e diga: Deus, eu me arrependo. Deus, eu me arrependo das minhas falhas. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo daquilo que eu cometi, da minha vida de pecado, da minha vida passada. Deus, eu quero viver uma nova vida. Eu quero viver uma nova história. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero viver no sobrenatural. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero viver de glória em glória. Eu quero viver de glória em glória. Começa a declarar nessa noite, Deus, de glória em glória, de glória em glória. Xandarabassoia de Candaramanás, Xandarebanabacandarabasoia de Candaramanaia, Xandarebasoia de Candarebanabacandaramanai. Começa a dizer: mais Deus, mais da tua glória, mais da tua glória, mais da tua presença. Xarabacanderebasoia de Candaramanaia. Mais Deus. Diga: Santo, Santo, oh glória. Xandarabassoia de Candaramanaia. Oh, Santo, Santo. Já Pisou no santo dos santos, em outro lugar. Diga, igreja: não sabe viver, e onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Diga para Deus nessa noite: Deus, eu quero mais. Deus, eu quero mais da tua presença. Deus, eu quero mais do teu Espírito. Deus, eu quero mais da tua santidade. Deus, eu quero mergulhar no sobrenatural. Deus, eu estou cansado dessa vida apagada. Deus, eu estou cansado de viver, Senhor, uma vida sem a tua presença. Deus, eu quero mais de ti. Diga: Deus, eu quero mais de ti. Diga: Deus. Diga: Deus, eu quero ser cheio do teu Espírito nessa noite. Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Fale para Ele. Fale para Ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, amém. Nós queremos agradecer por tudo que Deus tem feito, pela grandeza e pela vida de cada um de vocês que está aqui conosco nesta noite. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que hoje foram só gotas de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso, nesse instante, já estendemos o nosso convite para amanhã estarem aqui conosco. E diante da fidelidade do Senhor, levante suas mãos. Que a graça, a paz, a unção, o revestimento do Espírito, a santidade do Senhor seja conosco em todo o tempo. E onde estivermos, a glória de Deus seja repleta em nós. E todos possam nos ver com o rosto descoberto, refletindo a glória de Deus. Vão em paz, que o Senhor os acompanhe, em nome de Jesus. Convidamos a todos, lá atrás temos uma cantina, lá no fundo. Fiquem à vontade, porque a festa do Senhor continua.